Fala galera, beleza? Felipe aqui, trazendo aí a decklist do deck de Thunder Beast, o que eu fiz top 8 no 3CS em Itajaí no dia 28, mais conhecido como ontem, domingo. Foi um torneio bem legal, tinha 35 jogadores, acho que era isso. Galera full competitiva mesmo, pessoal que joga muito e joga muito bem também, no geral. Então foi um torneio que, pô, deu pra ter uns bons duelos, uns bons embates ali, que eu posso dizer que teve alguns jogos que eu tive que ganhar realmente fazendo algumas jogadas muito boas. Tendo que realmente tirar suco do deck para conseguir ganhar. Primeira rodada, eu joguei contra um Flanderize, fiz 2-0. Foi um jogo bem complicadinho, mas esse carinha aqui é bem grande contra o deck, é bem grande mesmo. Ainda mais combinado, então acaba sendo bem bom. Segunda rodada eu enfrentei um Voiceless, Branded. Game 1 ele bricou meio forte, ele abriu 4 trap e eu acho que era uma impermanence, eu não tenho certeza. Ele até tentou fazer algumas coisas ali e tal, trocar, invocar uma Oi e tal, mas tipo, eu consegui estabelecer campo, não matar, mas estabelecer campo. E na volta pra ele não conseguia adicionar e tal. E aí eu tinha os Bestials por trás e aí não tinha muito o que fazer. E no Game 2 ele começou só de Branded. É, Ele tentou fazer a jogada lá do Albion branco com o Joujin, mas aí eu tinha um Bestial na mão e foi suficiente para tirar o Joujin e daí a partir daí também jogar e buscar a vitória. Aí nas rodadas 3 e 4 foram dois Labyrinths, foram jogos bem pegados, bem puxados. O da rodada 4 bem mais ainda, foi um 2-1 em que realmente eu tive que jogar muito bem para ganhar. A rodada 5 e 6 foram dois Snake Eyes, eu perdi os dois. Principalmente a pior match para esse deck, talvez até pelas techs que eu usei no. Não tem muito espaço, mas as techs do deck, os Bestials não são tão bons, por mais que eles funcionem ok para tirar o alvo do Flamberge de voltar IP, mas no geral eles não são tão bons. E as outras techs, tipo, uma das techs foi muito boa em todas as vezes que eu vi, e a outra, mesmo sendo uma carta que eu gosto, foi muito ruim, mas aí eu comento mais pra frente. E aí no top 8 eu tive um AVC, outros problemas e tal, e eu. Game 1 era um Purley. No Game 1 realmente ele começou perdendo dado, as últimas três matches do torneio perdendo dado, então já é um problema, digamos assim, né? A match já não é tão favorável, e perde no dado, fica menos ainda. No Game 1 não tinha o que fazer, e no Game 2 eu tive realmente um AVC, somado a outras situações que eu tive que sair meio rápido de lá, em que eu podia ter ganhado o Game 2, mas por um erro eu não ganhei, e aí deu tempo de ele voltar, dar o top draw insano e levar o jogo. Acho que de report é isso, o torneio foi bem da hora. Vou mostrar o deck aqui para vocês, vou deixar o site escondidinho aqui. Eu usei de normal, eu vou chamar de starters, eu vou até botar mais juntinho. Eu usei 3 baterias, 2 Armageddon, 3 Alures, um sarcófago e uma Fult. Eu considero esses cards os principais starters do deck, até por isso eu tentei maximizar um pouco, tem 10 cards num deck de 40, onde eu espero ver pelo menos um somado a outras cartas que tem aqui, principalmente a engine de Bestial, ou se for o caso da Allure, somado a engine de Thunder. Principalmente os Darks do Thunder, né? O Roar e o Dark. Mas esses são os starters. Esses dois caras me garantem os corpos no Grave para eu banir. Essa carta também. E essa carta me garante a jogada de Thunder. Pelo menos
Essa carta sozinha é um colosso, no pior dos casos. Porque ela bane o Dark, volta o amarelo e pega o amarelo, que volta o Dark e aí faz um Colossus. Então ela é isso. E essa carta ela é insana porque ela te dá um draw 2 e aí se tu tem um Thunder, Dark, um Thunder dos Darks na mão, Darks atributos, porque um deles o nome é Dark, o preto ou o azul, automaticamente é mais jogado. Então tu compra duas, bane eles, aí ou tu ganha um bicho, um corpo na mesa, ou tu ganha uma busca do outro. Então é absurdo. Não tem muito o que comentar desse. Tipo, acho que não tem muito o que mudar nesses starters, sendo bem sincero. Aí, tirar daqui. Aí de Thunders foram 3 do Thunder Dark, o preto, 2 do azul, 1 do amarelo e 3 do Vanilla, que ele é muito bom com a jogada do Titan, e uma Spell. Que basicamente eu queria ter a opção de reciclar meu Colosso. Ou numa jogada de possivelmente matar, fazer o que eu esqueci no top, que é usar o Titan e um desses dois caras na mão, usar o Colossus e um desses dois caras, fazer um Titan. Aí se for principalmente esse, por isso até que tem 3 dele, porque ele tem o efeito de se descartar da mão Quick, então o Titan triga, e ele tem outro efeito que ele busca qualquer outra dessas cartas. Então, usa o Titan, usa o Colossus desse cara na volta, bane, faz o Titan, esse cara pega isso, que vai pegar, vai fazer. Aí se tiver esse aqui na mão ainda é absurdo, um desse. Aí esse cara volta tudo, volta um Colossus, bota outro Titan. E aí se tiver qualquer Thunder, ou até uma bateria, num turno que ativou alguma coisa, desce e volta o Colossus pra mesa. Então é muito forte essa jogada. Eu acho que essa engine aqui eu não mexeria. No máximo seria rodar um terceiro desse cara, mas eu acho que, assim, não vejo ainda necessidade. Acho que foi bem bom. Eu brinquei pouquíssimas vezes no torneio. Claro que houveram games em que eu não tinha muito o que fazer porque o cara deu uma, duas, três interações, então complica muito. Mas essa engine ela é bem boa. Eu gosto muito desse deck. Eu joguei em 2019, então tinha que jogar. Aí as cartas que são novas, de certa forma, que não tinha lá quando eu jogava com o deck, que são os Bestials. Eu tentei dar uma maximizada nos Bestials. Deixa eu pegar até aqui as outras cartas que envolvem esse engine. Tentei dar uma maximizada porque, assim, precisava de formas de banir. Se eu abro com os starters, coloco Thunders no meu grave, eu preciso banir. Então, como as minhas jogadas dependem de esses cards serem removidos de alguma forma, os bichos são muito fortes com isso. O Lubellion botando essas cartas na mesa, buscando o Magna, que no fim busca mais um card que é duas interações, ou aqui, duas interações. Então, não tem muito o que falar. A questão é que contra fogo, talvez ele seja pior dessa forma. Seria melhor, talvez, cortar aqui, talvez até aqui, e rodar com uma engine bem curta de Bestial. Isso pensando na match de fogo. Só que aí também são poucas end traps a mais que vai ter. E não sei se compensa tanto assim. Claro que num torneio grande em que vai ter fogo Snake Eyes a rodo, talvez seja bem interessante. Mas essa carta aqui é muito boa, e essa aqui, quando eu tive ela na mesa, também foi bem boa. Principalmente pelo fato de que às vezes o oponente destruía essa carta e essa aqui voltava na end, e aí eu tinha de novo ficar comprando, reciclando e por aí vai. Então é muito forte. Inclusive com a Luri, se abre com isso e a Luri, seta aí, coloca isso na mesa, dá a Luri. Aí se não foi um Thunder, por exemplo, sei lá, tinha um Druidorm aqui na mão. A Luri teve que banir esse cara, essa carta volta e já é mais um draw. Então são 3 draws assim em um início de jogada praticamente. Então é muito bom. E essa é uma carta que destrói, seta. Indo segundo, corta, assim como dependendo da match, claro. Contra Voiceless eu não tiro, porque é bem bom. Mas contra Fogo eu tirava alguns Bestials. Então a engine serve para fazer o deck rodar, nem tanto para interagir, né? Só não coloquei mais de outros assim duplicados. Por exemplo, sei lá, 3 Saronir poderia ser, mas eu acho que era mais vantajoso ver múltiplos e de nomes diferentes do que nomes iguais na mão.
Aí teve a enginezinha de caos. Foi a última coisa que eu praticamente acrescentei no deck. Antes da trap. A trap foi a última coisa realmente que entrou. Ela entrou como a 41ª carta. Isso aqui eu tava meio reticente. Eu tava pensando em usar tech no lugar disso. Mas, cara, sim, o Levianir ele é muito grande quando ele resolve. Aconteceu de ele resolver 2 vezes no torneio e outras 2 ele tomou a interação de Veiler, Impermanence, Morner. E uma delas eu ainda consegui fugir. Então, com um Droplet, que era a próxima coisa. Eu consegui escapar ele da mesa com a Droplet e ainda assim limpar a mesa e fechar o jogo. E a Causa Space ela é absurda. Quando ela vem, agora tá a 1 por motivos óbvios. Busca qualquer um desses, busca Lubellion. E então tu tem 2 alvos, né? De certa forma, de cada atributo, o que é bem bom. E ainda no final ela ainda pode se banir para dar mais um draw. Então, dependendo como foi o jogo, o turno, tu já comprou 4 cartas nessa brincadeira. Inclusive tem uma mudança talvez que eu faça, mas aí eu tenho que ver se eu vou conseguir a carta emprestada, que é uma coisa que talvez facilite até para usar essa carta, mas por hora é o que temos. Essa parte aqui eu não tenho muito a reclamar. Essa carta aqui ela foi insana o torneio inteiro. Todas as vezes que eu vi ela foi absurda. Até uma das vezes eu tomei shifter, ela tava na mão, eu aguentei ela ficou pra volta, e na volta eu dei ela e matei, então, absurda. E essas, aí são 3 Impermanence por último, mas a Impermanence eu tô vendo, assim, eu adoro essa carta, mas ela não foi boa como eu gostaria no torneio, então talvez seja uma carta que eu vá trocar no main deck. Ainda não sei pelo que, mas possivelmente eu vou trocar. Aí de extra deck, um do menino que voltou, absurdo, não tem muito o que falar. 2 Titans. É na ideia de reciclar, então dá spell, por exemplo, se o cara tira um Colossus, dá spell para fazer volta o Colossus, e aí dependendo se esse aqui sair da mesa, você tem a opção de fazer o segundo, voltando ele, para a spell sempre estar viva. Então consegue ficar reciclando eles e sempre ter um desse cara no deck. E aí a spell sempre tá viva, porque a spell, além de tudo, ela tem o efeito de se banir para buscar um Thunder, então pode buscar o, o Thunder azul, e o azul se descarta e pega a spell. Então se ainda tem materiais, vai dando a spell é cíclica, ela fica sempre ativando. Então é bem bom. Uma Chaos Angel, assim, o que eu comentei do Flanderize, o que eu ganhei de Flanderize foi basicamente porque eu tinha isso na mesa, os dois juntos. Então o cara batia, não tirava, e a Chaos Angel é inafetada também, então, tipo, God. Até rolou um problema ali de ruling na hora, o player também, a gente perguntou pro juiz e aí foi comentado, e realmente ele podia ter tirado isso e depois ter tirado isso, mas o problema dele é que a minha draw era uma Storm, que eu conferi na hora que ele concedeu, era uma Storm, e aí eu tinha a mão para fazer tudo isso de volta e estourar a mesa e ganhar o jogo. Então ia ser meio complicado. Um Typhoon. Eu acho que eu não fiz ele nenhuma vez no torneio, mas é um card que tem que ter. Dependendo da match, ele é muito forte, então tem que ter. Uma Polusa. Eu acho que eu fiz uma vez, talvez, no máximo. Não fiz mais do que isso. Foi bem útil. O Sariuja, eu fiz algumas vezes o Sariuja. Algumas vezes mesmo. O de comprar 4 cartas, trigar um Dark, trigar um Iver ou um Collapse Serpente, então busca 2, compra 4, já tem, sei lá, 3 na mão, olha, volta 3 e tem uma mão cheia para jogar, é absurdo. Não tem muito, essa carta eu não tiraria. A última carta do Extra Deck que entrou foi um Triple Burst, eu não tinha muita opção, assim, eu tava muito na dúvida do que usar, e o Triple Burst apareceu por último numa ideia de que, cara, tem pai tá válido. E ele nega efeitos dentro da Battle. Nega uma vez, né? Mas tipo, ainda assim, ele nega ativação. Só nega ativação, mas ainda assim, se ele tiver como negar a ativação da spell e eu tiver como negar o único bicho que tiver na mesa,
porque ele nega qualquer coisa dentro da Battle. Quando um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro for ativado dentro da Battle, ele pode negar ativação. Então, se eu tiver ele mais uma coisa, o Tenpai não joga, não consegue formar o campo. Então, era a alternativa que eu tinha de tentar evitar um problema. Aí foi um unicórnio, fiz algumas vezes. A Fênix eu não fiz nenhuma, talvez a Fênix também seja uma carta que dê para trocar aqui, mas eu ainda não sei também exatamente o que eu colocaria. Até tem umas ideias, mas aí é para futuro, para pensar no deck. Um Dark, é absurdo. A SP, que não tem muito o que falar dessa carta. IP, é IP. O Seal, dá de fazer com os Beasts ou com os Caos ali, para ter mais uma interação no turno do oponente. E aí, dependendo dele, invoca um Magna, que busca outro bicho, ou ele invoca um Druizor, que quando sair vai tirar um bicho, então é interessante. E um Pist, que é a jogada dos Caos pequenos. Ou, assim, e às vezes acontece de pós-Sariuja, você faz um Sariuja, e aí nele você acha um dos meninos, dos dragões pequenos. Aí você traz eles pra mesa, faz um Pist, o Pist volta um, um Bestial. E aí se tiver um level 4, aí dependendo se tá com um dragão pequeno light ainda, é uma Chaos Angel. Claro, tirando isso aqui depois fazendo isso. Mas é uma Chaos Angel que tem na mesa, então é bem interessante. Era um Striker, eu botei o Pist por isso. Porque normalmente quando faz ele, automaticamente vira um Seal, então não importava muito o lock de dragão. Foi bem bom. Tem muito a reclamar. E o side, meu side foi bem nojento, não vou negar. Teve um erro, mas acho que foi um erro de falta de conseguir treinar e testar, mas também não fez grandes faltas, né? Mas poderia ter sido melhor, obviamente, principalmente pelo top 8. Mas são duas Storms e uma Pena para back row. Aí tem três Evians que servem para a mesma coisa de certa forma, mas ela pega algumas outras coisas também, como o Snake Eyes e tal, mas eu não cheguei a comprar ela contra, então não mudou muito. Aí vem as nojeiras, 3 Strikes e 3 Judgment, que foram absolutamente insanas quando vieram. Contra o Snake Eye na última rodada, no Game 2, eu passei com 2 e uma. E um Colossus na mesa que ele negou. E depois saiu, eu comecei a dar Solen e ele só ia passando, porque ele não tinha o que fazer. Uma atrás da outra. Eu fiquei com 1000 de vida, mas eu matei. Porque quando eu comecei a comprar as cartas, eu venci o jogo. E as últimas eram as 3 Roar aqui, mas essas foram os erros, de certa forma. Porque não tinha Tenpai, principalmente. E porque tinha cartas melhores para eu colocar. Só que na falta de tempo para definir, para mexer no deck e tal, porque a última vez que eu mexi foi na quarta-feira, eu tinha colocado ela, mas talvez a Dimensional Barrier seria melhor, porque eu não tenho Daruma, então a Barrier seria bem melhor aqui poderia dar contra o Purrely no top 8, tinha um monte de Melodios que teria sido bem melhor, mas faz parte. Não chegou a fazer falta porque eu não enfrentei nenhum Melodios e o top 8 eu tive um AVC, não seria culpa da falta da Barrier que me faria ganhar o jogo. Então, não tem muito o que discutir. Foi um torneio muito da hora, só tenho a dizer que foi muito bem organizado pela galera ali, e que venham os próximos aí. Valeu, pessoal, e até a próxima. Fala, galera, o Felipe aqui, beleza? Complementando ali o vídeo da decklist, já que o torneio já faz aí uns 20 dias que rolou, como eu deixei ali inscrito no balãozinho, eu cortei um Dark da decklist. Deixa eu abrir a decklist aqui bonitinha para eu conseguir me basear. Eu cortei os Armageddon, eu coloquei um Seifert no deck. Eu tirei as Impermanences porque, pelo menos naquele torneio, eu não vi vantagem nela. Ela não me gerou nenhuma grande vantagem durante nenhuma partida do torneio. Com exceção talvez de um game que eu abri com 2, então foi ok. Mas quando eu abri com uma só, ela não resolvia. Então eu cortei um Dark, eu cortei a Engine de Beast, eu não mexi, tirando a Trap, que eu também cortei por hora. Eu cortei os 2 Armageddon e eu cortei as Impermanences, além da Trap ali dos bichos, né? Com isso eu botei um Seifert no deck,
Eu inseri a engine de Resonator do. Eu não lembro o nome do bichinho, mas é o que. A Spell e 2 Resonators. Poderia ser 3, mas eu não quis aumentar muito o deck. São 2 Resonators, uma Spell, um Seifert. No meu extra eu coloquei então as cartas de que combam com o Dispater. Dispater, Ômega, basicamente, e eu tô testando agora um Shooting Rising Dragon, acho que é esse o nome. É um Synchro Tanner level 7. Basicamente que ele mila uma carta. Então, numa mão muito estranha, eu posso milar algo e sair jogando depois disso. Então, ali daí do extra, eu cortei o Unicórnio, eu cortei a Fênix e o Triple Burst. E tirei a IP também. Aí eu subi essas cartas e acho que é isso. No próximo aí eu posso. Eu troquei o Pist por um Striker, porque o Pist me locava em algumas plays para jogar pra Pulus, então ele não me deixava aí. Então achei melhor tirar. E no side, o side tá bem mexido, mas basicamente eu tirei as Evelyn, as Strikes e as Roar. E ali eu tô rodando agora Draw Nibiru a princípio, talvez mude ainda. Draw Nibiru, as 3 cartas para lidar com Back Roll, Judgment e Dimensional Barrier, beleza? Basicamente é isso. Se eu tiver algum outro resultado aí, eu volto a postar decklist. Daí dependendo eu faço no DB mesmo, só para ter o vídeo. E trago aí para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima aí.